Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precisa saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por Fini. Se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode. Agora pode, começando agora, Gustavo, e nesse episódio nós vamos entrar na quadra de vôlei junto com ela, com a nossa convidada. Não só isso, né? Porque ela tem múltiplos talentos, Verdade. né? E, bicho, é uma super campeã, né, cara? Verdade. Assim, é um orgulho pro nosso país. É verdade, assim, orgulho do nosso país. Você disse tudo. Pro Irajá, né? Ô, que dirá o Irajá. Demorou. Exatamente. Mas antes de você apresentar a nossa convidada, Gustavo, apresente os nossos parceiros nessa temporada 2025. Olha, Ale Farias, Pois não. é surreal, mas é verdade que estamos chegando a 40 anos de Beach Park. 40 Poucos anos, sabem, né? mas no distante ano de 85 começou essa grande história. Na selvagem praia do Porto das Dunas. Porra, que era- Lá em tão selvagem. Né? Não vou dizer que era tudo mato, porque era tudo duna, né? Na Era verdade, tudo não era duna. mato, era duna, né, cara? Realmente é incrível, né? Incrível, né? 4 resorts, vem um aí no ano que vem, Tu é né? doido, os resorts são Porrada. porrada. Arvorar. Arvorar. Brinquedo novo, surreal aí, Surreal, bombando. amigo, tu é doido. Rapaz, é uma estrutura. E agora estão fazendo aí novas ruas aqui no entorno, o negócio tá... Piso intertravado. Piso intertravado, tá ficando a coisa mais Tu é linda. doido. Entendeu? Rapaz, o negócio aqui tá bombando. Ela pôde presenciar, vivenciar, experienciar. É verdade. Entendeu? Quer ficar hospedado aqui num dos nossos resorts. Rapaz, Beach Park Outro nível. é outro nível, cara. É A onda é verdade. ser feliz agora. Disse tudo, beachpark.com.br, para você comprar seus ingressos pro parque aquático, pro Arvorar. Ai, que saudade. Para você fazer sua reserva no seu resort preferido aqui do Beach Park e vir se divertir com a gente. Quem mais tá com a gente, Gustavo? Eu tô agendado pra ir lá no Wellness. Não sei se vai dar Tô certo. agendado por quê? Mas por mim mesmo. Posso não pagar aí, não? Tem Por que desconto, agendou? tem desconto de funcionário. Ah, tem desconto, tem descontinho. Aliás, um descontinho Bom! muito bom. Desconto bom! Tu Vou é poder doido. o quê? Vou poder provar dos doces Fini. É verdade. Também patrocina aqui. São 2 lojas aqui no... São 2 lojas no Beach Park. Tem uma loja na Vila Azul do Mar, uma loja dentro do Aquapark. Você sabe que agora tem uma... Você nem vê os doces. Não. De tanto menino que Você tem na sabia loja. que agora tem uma pastelaria? Pastelaria, é? Tem uma pastelaria aqui no Vila Azul do Ah, Mar é? agora. Tem uma pastelaria? Você gosta de pastel? Pô, quem não Pô, gosta, pastel né, é bom amigo? demais, né? Tu é Meu nome doido. do pastel, Juan? Juan foi lá. Isso aí, não sei não. Enfim, Ah, certo. eu não esqueci, mas daqui a pouco eu me lembro. Tá. Apresente nossa convidada, amigo. Ale Farias, olha, eu não sei se você se emociona, mas eu me emociono estar à frente É verdade. de uma grande estrela do vôlei mundial. É Não sei verdade. se você se emociona, né? Claro Porque a que gente sim, vê a amigo. pessoa ali Que eu jogando disfarço bem. e tal, torcendo e tal, vai, vai. Tu é doido. E eu tava Pior que vendo eu uns... morro. Rapaz, eu tava vendo uns vídeos, né, dela, o top 10 das jogadas dela. Cara, eu fiquei impressionado Com pé tem com o pé, um monte. cara. Rapaz, a mulher é sensacional. Ela é do Irajá, nasceu Fabiana Alvim de Oliveira, mas é mais conhecida como Fabi Alvim, bicampeão olímpica de vôlei em Pequim 2008 e na minha cidade, Londres 2012. Atualmente é comentarista esportiva, apresentadora, referência do esporte. Palmas para a Fabiana! Fabi Alvim aqui no Agora Pode. Rapaz, a fraca convidada. A bicha é... Desculpa, mas a bicha é foda. ela A é. bicha é danada, cara. Rapaz, a mulher foi pegar uma bola lá na PQP, velho, Rapaz, Fabi, pô, que Pô, honra Fabi, que receber honra, você hein? aqui. Ai, olha, gente, eu vim aqui pra bater um papo com você, já tô dando risada, conhecendo essa história lindíssima do Beach Park, que eu posso dizer que, bom, eu já frequento aqui agora com a família, né? Eu, Júlia e Maria, mas já é a segunda vez. Mas eu conheço o Beach Park desde que algumas atrações ainda não tinham sido... Aliás, tinha isso ainda, essa é a grande arma, eu acho que é o diferencial do Beach Park. Além de você vir aqui se divertir, tem sempre atrações novas, a galera tá sempre pensando em novidade para incorporar esse empreendimento que é gigantesco. E já dando risada aqui com vocês e legal essa abertura aqui. Primeiro, Guga, Ale, é um prazer estar aqui com vocês, bater um papo, que espero que a gente fale de um pouco de tudo, mas você já abre falando de bola com o pé, né? Pode E crer. né, sabe por quê, cara? Eu sei que, enfim, isso acabou se tornando, digamos, um dos meus diferenciais, né? O líbero, ele tem
Ele é um só num time, então ele tem que... Imagina a competitividade, o quanto não é intensa, né? Para você se destacar. E a gente tem que ir em busca desses diferenciais. E a bola com o pé foi um desses movimentos que ficaram marcados na minha vida, assim. Primeiro que aconteceu numa edição de Jogos Olímpicos, uma bola com o pé, do jeito que foi, o ponto foi brasileiro. Pouca gente lembra que a gente perdeu esse jogo, mas a bola ficou muito marcada. É verdade. Mas, cara, assim, eu acho que o mais legal de rememorar isso é que essa bola com o pé me remete muito à infância. A Irajá, que foi um outro lugar que você falou, né? Onde era só sonho naquele início. E tem a coisa do brincar na rua, né? Que está cada vez mais escasso. Especialmente eu que sou uma menina do subúrbio, naquela época, imagina, final dos anos 80, início dos anos 90. Primeiro, menina, brincar de bola era algo impossível de acontecer. Era uma solidão, era eu e eu, não tinha outra menina. E a outra coisa é essa conversa desse esporte social, desse esporte na rua, dessa diversão. E que no futuro, eu me lembro do meu pai, cara, que é um grande... se tornou um grande fã, obviamente, cheio de orgulho, mas eu me lembro que ele era um cara contra essa minha brincadeira na rua, assim. Eu me lembro que tinha uma coisa assim, ele ficava muito com a minha mãe, tua filha tá lá brincando no meio dos meninos. E sei lá quantos, 15 anos depois dessa bola com pé, ele andava com um vídeo, né, para mostrar para as pessoas. Meu pai foi taxista há muitos anos no Rio de Janeiro, e andava, minha filha. Então, assim, é como você quebrar um pouco desse paradigma, né, do esporte para menino e para menina, por um senhor totalmente, talvez com pouco conhecimento de que a ideia era muito mais se divertir, no entender que, 20 anos depois, aquela brincadeira de rua acabou se tornando um diferencial. Então, acho que, só para fazer um preâmbulo dessa abertura, que você fala sobre uma bola com o pé, fala de Irajá, e, ao mesmo tempo, a gente... uma coisa tá interligada à outra, assim, que é a brincadeira da rua com o esporte depois profissional, que acabou se tornando na minha vida. Pô, mas esse recurso, Fabi, ele vem da infância, da brincadeira e tal, mas quando você se profissionaliza e você está ali na rotina de treinamentos, num esporte tão, como você falou, tão competitivo, né, que exige muito do atleta, você se utilizava disso, assim, ou você conseguiu manter na tua rotina de treinamentos esse contato com o pé, com outras partes do corpo? Isso, né? Cara, você sabe que a gente não treina. Ou foi só instinto mesmo? A gente não treina especificamente. É porque a bola com pé ela foi incorporada ao longo de muitas mudanças de regra que o vôlei teve ao longo dos anos. Né? Não podia. A partir do momento que foi liberado tocar com qualquer parte do corpo, pra bola, se a bola tocou, sei lá, na cabeça e se mantém o jogo segue. Aí você passou a poder jogar com o pé. E quem desenvolvia naturalmente essa habilidade, às vezes, o que acontece? O pé é um recurso, ele não é uma primeira ação. Você não vai ver a bola, você não vai botar a bola com o pé. Ele é um recurso. Então, assim, às vezes você vê muito a menina cair do bloqueio e instintivamente botar o pé assim para salvar uma bola. Só que quem tem um pouco mais de habilidade, por exemplo, a gente vê a Gabi hoje na seleção brasileira usando bastante, uma menina muito habilidosa. O que a gente fazia era brincar de altinha, digamos assim, sabe? Antes do aquecimento. Por quê? Num passado também brincávamos para aquecer de futebol, aquela brincadeira 6 contra 6 ali, fazia um golzinho. Mas isso, à medida que o esporte foi avançando, foi ficando perigoso, né? Você podia se lesionar. Então, os avanços que a gente teve em relação a proteger os atletas, a medicina e tudo mais, foi, isso aqui não é legal. Por exemplo, o líbero não salta, né, para atacar. Era uma coisa que eu usava como aquecimento. Ao longo do tempo, isso foi muito assim, cara, não vai ficar saltando, porque é algo que você não faz de forma recorrente. E quando você vai pro lado da brincadeira, você fica displicente, né? Você dá uma relaxada. Então, assim, você tem que pensar que você vive da sua performance. Então, a gente não treinava, mas invariavelmente, no aquecimento ali, pré-jogo, o masculino faz bastante. Se você olhar ali o aquecimento dos meninos, eles fazem uma roda de bobinho. Ali, né? A gente, às vezes, brincava mais altinha. Então, nunca houve um treino específico para isso, mas quem naturalmente tem uma habilidade com o pé, utiliza bastante. Mas você acha que poderia ser uma coisa a ser incorporada, de repente, fazer uma coisa, sei lá... É obrigado. Já. Não é obrigado, né? Mas incorporado, porque já que é um recurso que... Cara, Guga, você acha que não. Sabe por quê? Porque senão você passa também a querer usar aquilo como um primeiro toque, assim. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser mais instinto. É recurso. É recurso, sabe? Até porque, assim, o pé, ele é o último recurso. Porque você parte do princípio que pegar a bola com o pé é muito mais difícil do que você ter o controle com a mão. Então, você vai na bola, você tem que ir com o primeiro...
Eu me lembro dessa bola de Londres, que lá no fundo da quadra, que eu dou tipo uma bicicleta atrás. Meu irmão, essa imagem é engraçada, que meu irmão fala assim, pô, você pegou na canela, né? Eu falei, fica quieto, que pra pegar na canela e a bola ficar pro alto tem que ter habilidade, não me desmerece, não. Mas pegou onde, Fabi? Não, ela pega meio canela mesmo, meio peito do pé, né? Um negócio meio, sei lá, sei que a bola, quando eu pego a bola, na hora que eu dou a topada, cara, eu já sei que a bola subiu. Só que assim, ela pode subir pro lado, pro outro, claro. Eu queria que ela ficasse na quadra. Aí eu dou a topada, quando eu olho assim, eu falo, caraca, a bola tá em jogo. É lindo, então, tipo assim, e ela, aonde eu peguei a bola com o pé, eu não chegaria com as mãos. Então, é bem importante isso, assim. Ele é o último dos últimos recursos. Que é onde o pé vai, onde a mão não pode alcançar. Então, por isso que eu acho que os treinadores não têm isso como uma premissa de treinamento, assim, como um fundamento. É muito mais a questão do recurso de cada atleta. E isso eu acho que acabou sendo, ao longo da minha vida, um diferencial. Mas que fale... Eu não gosto que fale muito... que converse muito com essa parte narcísica da coisa, sabe? Tipo, não, eu acho que tem muito mais esse encontro ou reencontro com a minha infância, que eu acho que é muito mais bonito, sabe? Faz a história ficar mais bonita. Porque tem outros detalhes inseridos, né? Tem a coisa da menina querer brincar de bola, apenas isso. Do lúdico, né? Do lúdico, do brincar na rua. E depois, tudo isso que a gente acabou de falar aqui acabou se tornando diferencial dentro das quadras também. Agora, Fabi, você mesmo com a baixa estatura, isso que eu acho fantástico. Você adentra no mundo do vôlei, continua no vôlei, e aí surge uma coisa pra, tipo... Na verdade, surgiu quase que uma profissão para você, porque quando inventaram, né, a questão do líbero, eu até queria que você contasse um pouco essa história, né, porque antes não tinha o líbero, né? Abriu-se uma perspectiva para as baixinhas, né? Porque você é baixa para o mundo do vôlei, né? Sim, eu costumo brincar, e obviamente que isso é uma brincadeira, né? Que aquela posição foi inventada para mim, não é possível. Porque é muito, o cara pensou muito encontro, né? Porque eu estava no meu último ano de juvenil, isso aconteceu, o líbero ele é oficializado ali em maio de 98. 98, né? Final do ano, no ano seguinte, por exemplo, eu já não tinha mais time para jogar. Caramba. Eu já seria o primeiro ano de adulto. E no Rio não tinha time profissional. E assim, vamos combinar que eu tinha digamos assim, um espelho. A gente precisa de referência, né? Pra gente poder querer ser alguma coisa, né? Por isso que é tão importante a gente a gente se enxergar, né? Os recortes... inúmeros que a gente tem ali, seja de raça, enfim, você tem que enxergar para você querer ser alguma coisa, né? E eu me lembro que tinha uma atleta chamada Mireia Luiz, que era uma cubana, que tricampeã olímpica, tricampeã mundial, e eu me lembro que ela era a baixinha que eu olhava, era o grande rival do Brasil naquela época, era a baixinha que eu olhava, se ela consegue, é possível para mim também. Ela me fez acreditar muito, porque o esporte de alto rendimento, ele tem alguns padrões. Certo. E essa coisa de quebrar padrão é bom demais, né, cara? Quando você vem ali... Só que, assim, por mais que eu alimentasse o meu sonho, eu acho que o legal foi, assim, eu tinha em quem me espelhar durante a minha passagem pelas categorias de base do Flamengo. E isso me alimentou em alguma medida, sabe? Assim, achar que era possível. Pô, você tem alguém ali baixinho, tanto baixinho quanto eu tinha a altura que eu tenho hoje aos 45 com 12 anos, tá? Eu não cresci absolutamente nada. Eu tinha 1,67. Aliás, acho que eu diminuí, acho que hoje eu tenho 1,66. E a Mireia tinha 1,77. Tá. Cara, quando você faz assim, 10 centímetros, eu vou compensar na altura, na impulsão, né? E eu tinha um pouquinho de destaque, digamos assim, nas categorias de base. Só que cara, hoje, sendo bem realista, era muito pouco provável que eu me tornasse atleta profissional se não tivessem inventado a posição. Entendi. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a Mireia foi um combustível para que eu não desistisse em momento nenhum. Apesar de todo mundo dizer, não vai dar, usa o esporte para outra coisa. Era uma alternativa, usar o esporte para me capacitar, né? Eu tinha uma possibilidade de estudar nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu ia usar o esporte, eu ia usar a minha habilidade no vôlei para me desenvolver como ser humano, eu ia estar nas quadras, de algum jeito, sabe? Técnica, sei lá. Exatamente. Eu era a primeira a chegar, a última a ir embora. Eu achava que correr atrás de, sei lá, saltar mais, essa dedicação me sustentaria. Eu acho que foi um pouco disso, com um pouco da referência da Mireia. E a parada que é muito louca é isso, assim, e isso serve para qualquer posição que você esteja na tua vida, qualquer mundo corporativo, é assim... Cara, você tem que estar preparado para, às vezes, é a única chance que você tem. Sim. E eu olho para trás, às vezes é meio louco, assim. Eu participei de 2 Olimpíadas numa posição que foi inventada, assim. É meio louco. E mais do que inventada, é uma posição que não faz ponto nenhum.
num esporte que vive disso. Então, é muito louco. E quando lançaram... Essa história é ótima. O meu treinador virou para mim e falou assim, ó, cara, eu sei que é difícil e tal, mas você viu que surgiu uma posição maneira aí que eu acho que tem a ver com você. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, o que ele faz? Aí ele falou assim, vou começar pelo que ele não faz. Tá bom. Aí ele falou, ele não ataca, ele não bloqueia, ele não saca e ele não faz ponto. Pô, comecei a rir, né? Falei, ele só pode estar me zoando, né? Pô, o cara fica na arquibancada. Exatamente. Eu falei, tá brincando, né? Aí fui embora pra casa chateada, né? Aí no dia seguinte voltei, cabeça baixa. Porque na minha cabeça, ele falou coisas pra mim impronunciáveis. Eu falei, ele tá me zoando. Mas ao mesmo tempo, no final da frase tinha o quê? Tem uma chance, que até então não existia. E aí voltei com o rabinho entre as pernas, pedi desculpas e queria saber melhor sobre aquela posição, porque tinha uma chance de viver do esporte. E assim, coisa é louco. Em maio oficializa, tipo, em julho eu fui convidada para jogar num time e dali minha vida se desenvolveu. De líbero? De líbero. Agora, você pode explicar? Isso foi uma decisão da Federação Internacional? Isso. Tipo, baseado em quê? Quem foi o baixinho que quem disse foi que o tinha baixinho? um líbero? Isso é muito louco, porque a gente não tem o nome do inventor ou inventora dessa posição. A gente não sabe mas quem Por fez. que, que a pra quem dá Federação crédito. chegou a essa... Então, o que dizem, assim, a gente falou aqui sobre algumas mudanças da regra. O vôlei foi um dos esportes que mais mudaram. A gente lembra que teve vantagem, a bola já foi branca, hoje é colorida, azul e amarela. A gente teve muitas mudanças incrementadas ao longo do tempo. E eu acho que o que mais... A intenção deles era que o vôlei, e isso acho que serviu bastante para o feminino, para o masculino também. Pô, a gente tem a lenda que é o Serginho. Mas eu acho que no feminino é a coisa de ter mais defesas. A Federação Internacional, durante muito tempo, ela foi gerida por asiáticos. Foi o presidente... Que legal. Tivemos... Então, eu acho que talvez tenha vindo mesmo da Ásia. Né? O Japão, por exemplo, pode ter sido um país que tenha influenciado nisso. Que o Japão é um país nos primeiros anos de Jogos Olímpicos, onde o vôlei foi inserido em 64, dali pra frente é um domínio assim. Até o final dos anos 70 é Japão ganhando tudo. Por isso que a bola era Mizuki. Japão e União Soviética. E tem uma coisa meio... Eu acho que deve ter tido uma influência deles. Que aí é a coisa do rally. O rally é, né, quando você defende as bolas, é o que mais chama a atenção do público. Então eu acho que o vôlei... Todas as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, eu acho que tem muito a ver com ele ser atrativo para a televisão. Por isso que o vôlei ele é assim, uma subida exponencial. Assim, uma coisa louca que você vê nos últimos 30 anos, o que o vôlei era e o que o vôlei se tornou. Né? Então, eu acho que pode ter sido essa intenção de ter... E, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Eu acho que a consequência do líbero é muito interessante, porque... Ele mais do que nunca, ele teve uma mudança na dinâmica do jogo, no sentido de as posições, você virou muito mais específico. Antigamente, o jogador que jogava no meio de rede, ele precisava recepcionar e defender. Então, ele além da capacidade de atacar e bloquear, ele tinha que vir com essa habilidade, cara, dentro de um time. Né? Exatamente. Recepção, coisas que... E aí você botou especificidade. Então, assim, o central, ele só se preocupava em sacar, bloquear e atacar, assim, sabe? São coisas... E aí, automaticamente, você pôde ter atletas mais altos, com menos habilidade e refino técnico na manchete. Deu sobrevida para os baixinhos, democratizou aquilo ali. E também, eu acho que tem uma mudança na dinâmica do esporte. Assim, no passado, quem levantava uma bola, quando o levantador fazia o primeiro toque, quem levantava era o oposto. Sim. Hoje não é mais isso, é o central. O central, ele se desenvolveu nessa habilidade... Ele levanta para a entrada, para a saída, para o meio fundo. Então, assim, tem uma dinâmica do jogo que mudou com a inserção do líbero. E eu acho que hoje é inimaginável um time sem o líbero. Assim, não estou puxando sardinha, sendo corporativista, não. Eu acho que tem uma questão de que e algumas mudanças, por exemplo, ela se testa, muda, depois pode voltar atrás. O líbero, eu acho que foi um dos mais acertados, assim, de mudança. Obviamente que eu falo por motivos de sobrevivência nesse esporte, mas tem uma coisa, eu acho que da dinâmica do jogo que ficou muito interessante com a inserção do líbero mesmo. E tem uma razão para o líbero ter uma camisa diferente, não? Tem, ele não pode ir para a rede, é mais fácil tem um controlador de líbero, né? Tem uma pessoa específica ali, tem uma que fica no placar, contando os pontos, né? Tem uma que fica controlando o tempo, quem pede tempo, tudo isso é anotado ali, seja eletronicamente, seja manualmente. E tem um controlador de líbero. Ele precisa estar... O líbero, ele entra normalmente, né? Não é uma regra, mas ele entra no lugar dos centrais. O central saca, se a bola caiu do lado
do time dele, ele sai para o líbero entrar. Aí o líbero passa 3 passagens, quando ele vai entrar na rede, ele tem que sair. Ele não pode passar pela rede. E aí é isso, assim, tem que ter uma pessoa para controlar. Eu acho que a camisa... É uma coisa visual, né? A camisa acaba sendo bem... Pô, não tem como a pessoa olhar ali e não ver uma camisa diferente do líbero dos outros jogadores. Gustavo, tu é do tempo da vantagem, né? Do levantador. Mamãe, Dona Graça, ela Ela jogava era vôlei. E ela é levantadora? baixinha, né? Ela dizia, não, meu filho, eu era levantadora, que hoje é o líbero. É o líbero. Agora você, Fabi, você fez quantos pontos na carreira? Porque eu vi você fazendo pontos de manchete, né? Pontinhos aí, né? Cara, tem uns pontinhos, né? Posso falar para vocês uma coisa? Isso é um negócio muito legal. E às vezes eu falo nas palestras, lugar onde eu vou, conversando com as pessoas. O vôlei, bom, já começamos aqui falando que eu joguei numa posição que foi inventada, né? Então, assim, sou um acaso. E eu levo sempre as medalhas para falar para as pessoas, para mostrar que é verdade que eu estive naquele time. Que você ganhou mesmo, E né? aí, não é fake news. Eu joguei num esporte. O vôlei é muito interessante, que para mim ele é um dos esportes mais coletivos entre os esportes coletivos. É, total. Porque quando você vai lá pro basquete, a Hortência, o Oscar, eles podem chegar lá e fazer, sei lá, 10 cestas de 3 pontos. O vôlei, o único fundamento que você faz de forma individual é o saque. É o saque. E ninguém vai fazer, sei lá, 25 aces. Você pode procurar, isso não existe. Então, assim, você precisa da colaboração de todo mundo, cara. Então, por mais que a Sheila faça, sei lá, 30 pontos num jogo olímpico, a Mari fez lá 33, ela vai precisar da recepção e do levantamento, né? Então, às vezes, da cobertura, para poder dar continuidade a um lance. Então, assim, ele é um esporte muito coletivo. O vôlei não tem empate. Você ganha e você perde. Então, ele também é cruel nesse sentido. Até para você entender as dinâmicas que o esporte tem dos caminhos, muitas vezes, de você achar que você é mais do que você é. Porque você entra na quadra, ou você ganha, ou você perde. Então, assim, não tem esse negócio de, vamos embora, eu já sei como é que funciona. Não, tem que treinar, tem que trabalhar, porque senão você vai ganhar ou vai perder. Então, o que te faz ganhar o jogo? Pontos. Você soma pontos que ganha 7, quando você ganhar 3 sets, você ganha o jogo. O líbero, eu joguei vôlei 20 anos profissionalmente. E por mais que haja a intenção, você reivindicou aí, eu espero que a gente vai cortar isso aqui no futuro, já que o vôlei mudou tanto, isso aqui eu acho que no futuro eles vão ter que rever. Assim, de verdade. Porque até o goleiro faz gol, né? Rogério Ceni faz gol pra caramba, né? Pra caralho. Até o goleiro faz lá o golzinho dele para contabilizar. Por mais que haja a intenção de você pegar uma bola de toque, jogar na quadra adversária e a bola cair, ela pela regra, na verdade não é pela regra, né? Ela pelo sistema que da inserção do líbero, não tem como você marcar ponto pro líbero. Então, o líbero ele não pontua, por mais que haja a intenção. Tá. Quer dizer que você não... Não, esses pontos... Absurdo, rapaz. Sabe para onde vão esses pontos, Guga? Erro do adversário. É ponto do seu time. Porém, ele é contabilizado como um erro do adversário. Então você não sabe quantos pontos você... Não, mas se a regra mudar, eu vou lá reivindicar. Opa! mas aí que não tá... Não sabia disso. Mas aí é que tá toda o encantamento da posição de líbero. Porque eu joguei vôlei 20 anos, num esporte que só ganha ou perde, que a soma de pontos faz com que isso aconteça, e eu nunca fiz um mísero pontinho para poder chamar de meu. Porra, então, assim, eu acho que para mim tá o encantamento dessa posição no sentido de, é uma posição altruísta, cara, é uma posição de servir, é uma posição de evitar. Né? Então, por mais que você faça uma defesa espetacular, você precisa do outro para transformar aquilo em ponto, assim, sabe? Né? Então, eu acho que tem uma dinâmica linda e que me faz, assim, olhar para trás e pensar assim, pô, eu lembro nesse início que eu conversei com o meu treinador e falando para ele, esse cara tá de brincadeira, o que ele quer que eu faça nessa posição que não faz nada? Meu primeiro pensamento foi esse. E eu parei minha carreira 20 anos depois pensando assim, eu jamais jogaria em qualquer outra posição. Isso aqui é lindo, assim. Total. Eu falo do líbero com paixão, assim. Eu acho que para mim, cara, eu não consigo imaginar a minha vida sem ter vivido a experiência. Porque por mais que eu tenha vivido 20 anos de vôlei, jogado vôlei, o líbero não me ensinou só ali dentro da quadra. Ele me ensinou a formação como mulher, como cidadã, de como eu penso e enxergo o mundo, assim. É uma posição que serve aos outros e que necessita da questão colaborativa. Imagina, idealiza uma sociedade onde a gente queira viver. Eu acho que o líbero ele tem
as características, assim, sabe? Eu acho que é por isso que eu olho para trás com orgulho, mas se algum dia eles mexerem na regra, eu vou lá reivindicar. Pô, não é possível, um pontinho só, vai. Doido, não. Fabi, você acha que a popularidade do vôlei no Brasil, ela nasce onde? Nasce com transmissão de TV? Nasce títulos, na base, né, assim, no social dos clubes? Cara, eu acho que tem uma gama de coisas que colaboram para esse diálogo, assim. Eu acho que o primeiro deles é que o vôlei, ele desde 92, a primeira medalha olímpica em 84, aquela geração de prata que ficou tão famosa, né? O Mundialito em 82, aquela coisa, né? Louca que foi. Eu vi muito pouco, que eu tinha 4 anos, mas depois fui procurar saber quem eram aqueles caras. A geração que me impacta é a de 92, né? Eu tinha 12 anos. E de 92 para cá... 92, desculpa, quem era que tava? Era... Geração 92, Marcelo Negrão, né? Maurício, Tandy, Giovani. Nossa, aquela geração, a Mauri, aquela geração Pampa, é um absurdo. Só maluco. E Zé Roberto era técnico desse time muito jovem. De 92 para cá, o vôlei subiu em todas as edições olímpicas, seja no feminino, ou no masculino, ou nos dois ao mesmo tempo. Sim. Se a gente colocar a praia, então, aumenta ainda mais. Então, eu acho que tem uma coisa de você se sustentar no pódio de forma perene. Então, faz com que as pessoas... Poxa, a cada 4 anos, quando tem uma edição olímpica, você já cria uma expectativa. Medalha, medalha, medalha. E o vôlei está sempre na memória das pessoas. Total. Então, assim, é um esporte que se mantém no pódio. E os brasileiros gostam muito de vencer e de medalhar, assim, de estarem sendo representados ali na nata do esporte mundial. E eu acho que foi um trabalho meio que isso. Assim, a gente já falou aqui sobre as mudanças de regra, como isso se adaptou para a televisão, né? Que o vôlei antigamente, a gente já teve final olímpica em 76 de 4 horas. Assim, você imagina? Uma pessoa parada na frente da televisão vendo 4 horas de exibição de um jogo para saber o resultado. Então, assim, as mudanças contribuíram para que o jogo ficasse mais atrativo para a televisão. Então, consequentemente... então a vantagem foi retirada para poder... diminuir o jogo para poder transmitir. Eu não posso afirmar isso, porque... mas tá com uma cara, né? Eu acho que tem a ver com isso, sim. O vôlei ficar mais televisivo. A gente teve... o surgimento de ídolos, isso é fundamental também, né? Toda geração é marcada por um grande ídolo. A gente vai lembrar do Bernard, do Jornada nas Estrelas. A gente vai lembrar do Marcelo Negrão, né? No último ponto de saque lá contra a Holanda em 92. A gente vai passando 96, a primeira medalha do vôlei feminino. Nossa, como aquilo foi importante. Eu disse, os meus primeiros ídolos foram homens em 92. Porque as meninas naquela época não tinham o investimento que o masculino tinha. Então, quando surgem as meninas, aí sim você fala, putz, agora sim alguém aqui parecido comigo, digamos assim, né? Teve a Ana Moser, teve sim. uma que foi ministra agora, né? Sim, Ana Moser, a gente teve Ana Moser, a gente teve Fofão, a gente teve Fernanda Venturini, aquele time, Márcia Fu, aquele time, Virna, Leila, depois... E aí você passa daí para frente, o vôlei vai se complementando, né? 96 o feminino sobe ao pódio, masculino não. Aí 2000 a gente sobe o pódio no feminino, 2004 é o masculino, ganha medalha de ouro. Então assim... Cara, é um negócio... O vôlei é um case muito interessante quando você analisa ele macro, né? Quando você vai olhando a história do vôlei brasileiro. Então, acho que tem a ver com essas mudanças que ajudaram a difundir o vôlei e ele ficar atrativo para a televisão. Tem a ver com esses ídolos que são símbolo daquelas conquistas. Então, você cria um ídolo, você cria uma referência. Né? O Giba a gente teve, depois naquela geração que foi uma dinastia, né? Do Bernardinho, gerindo aqueles meninos, que durou até 2016. E eu acho que essa coisa de se manter ali no pódio, cara, isso é fundamental. Quando você... É só você olhar para trás, né? A gente sempre... Bom, futebol tá aqui. Mas no passado, se a gente pegar lá 25, 30 anos atrás, o basquete era o segundo esporte. Era o segundo esporte, né? O vôlei, eu acho que toma um pouco esse lugar por todos esses fatores que a gente acabou mencionando há pouco, assim. Então... E os meninos e meninas que eram altos, normalmente eles iam para o basquete, que você tinha lá a Hortência, o Oscar, você tinha esses caras. Quando você tem uma mudança de... Cara, a criança está vendo mais o vôlei vencer, na hora que ele tem que decidir ou ela tem que decidir, ela acaba indo pro... Cara, mas meu ídolo é o fulano, eu vou para cá. Minha ídola é a cicrana, eu vou para cá. Então, assim, eu acho que isso impacta também nessas decisões ali dos garotos, meninos e meninas
grandes que vão escolhendo o vôlei nesse sentido. Então é um crescimento. O vôlei está muito presente, né, no cotidiano dos estudantes, né? Toda escola, né? TT joga vôlei? Tem time de vôlei. Tem time de vôlei. Se eles vão chegar a algum clube, aí é que eu não sei como é que é essa... Porque eu li numa entrevista sua que ele ainda é muito clubístico, né? Tipo assim, ele é muito dos clubes. O sistema do vôlei, ele é federativo. Então, assim, os campeonatos, ele parte da federação. E como é que funciona isso? Os clubes fazem parte dessa federação. Então, assim, essa é uma parte difícil. A gente tem jogos escolares, a gente cresceu muito. Na minha época não tinha jogos escolares. Cara, hoje é uma mini Olimpíada que a gente tem aqui no Brasil. Esses talentos vêm muitos de lá, eles são pinçados de lá? Vem muito, nossa, muito mesmo, assim. Mas, assim, no passado... Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Assim, quando você vai para as periferias do Rio de Janeiro, do Brasil, subúrbios, enfim... Cara, olha o tamanho desse país aqui, né? Tá louco. A diversidade é o nosso símbolo. Eu acho que a gente, por ser um sistema clubista, você já está excluindo, assim. Por exemplo, eu morei em Irajá a vida toda, até os 18. Irajá não tinha um clube filiado à federação. Então, assim, para eu chegar a jogar vôlei, eu precisei de um caminho muito difícil, que era assim, eu estava jogando um campeonato de bairro, onde lá tinha um olheiro que era técnico do Mirim do Flamengo, masculino, que me viu e me convidou para fazer um teste. Olha o improvável. Uma coisa... o improvável. Quantos meninos e meninas a gente não tem do improvável aí espalhado pelo Brasil? Eu acho que a gente está evoluindo nesse sentido, né? Existe hoje, por exemplo, a gente teve uma mudança de gestão no COB e pela primeira vez a gente tem uma mulher lá, a Iane, uma mulher nordestina. Ai, que ótimo. E uma mulher atleta, né? Que a gente vê muito esse conceito. Hoje em dia, é claro que isso é uma mudança a longo prazo, mas existe hoje uma intenção de tornar o Brasil uma potência olímpica. E, para isso, a gente precisa descentralizar um pouco, sair desse sul e sudeste, ali onde as coisas ficam muito concentradas. Né? Hoje a gente não tem nenhum time representando o norte e nordeste do Brasil. Olha aí que absurdo, né? Ano passado a gente tinha o Nordvôlei, a gente tinha o Nordvôlei, a gente já teve Rede Cuca aqui do Ceará também. Sim. E isso é uma coisa que a gente fica... chateado quando a gente olha, cara, não é possível que a gente não tenha a possibilidade de ter um time no norte e nordeste do Brasil. Por quê? Cara, quando você monta um time local, você é um movimento quase que... É uma coisa, sei lá, cara, é orgânico. Sabe? O negócio vai vindo. Mas quais são os entraves, Fabi? Porque tem os clubes, né? Aqui tem o Fortaleza, tem o Ceará, lá tem o Remo, tem Paysandu, tem os clubes de futebol e tem os clubes sociais, né? Vamos dizer assim. Eu acho que... Quais são os entraves, assim? Eu não sei detectar exatamente o que seria o impeditivo. Eu imagino que não seja simples montar um time, né? Chegar numa Superliga. Tem investimento. Você precisa de um investimento um pouco mais de longo prazo também, porque você precisa jogar primeiro a Liga C, depois a Liga B, né? E você não tem certeza de nada quando você monta um projeto, né? Então, assim, não é simples, mas eu super acredito que a saída para que a gente cresça cada vez mais é essa descentralização, a gente ter todo mundo representado numa Superliga forte cara, é o que eu falo, assim, a gente é um país múltiplo, cara. A gente tem talentos espalhados por esse lugar, por esses lugares que a gente menos imagina. Eu falei agora do meu caso. Quantos casos não tem similares aos meus? Eu invariavelmente encontro alguém que falava, joguei vôlei, mas, cara, não tinha para onde eu ir lá, eu acabei indo estudar. Então, assim, e é isso. É óbvio que isso também não é uma garantia de que a gente vá formar atletas. Mas eu acho que isso é uma preocupação secundária. A gente precisa entender que o esporte ele tem alguns papéis sociais importantes e é muito difícil. É 1% que chega lá na profissionalização, no topo da pirâmide. Mas, cara, a vivência, a experiência do esporte, ela é demais, cara. Eu, por exemplo, certamente, se não tivesse lá a invenção do Líbero, eu teria usado o esporte para me capacitar. Porque eu não tinha condições, por exemplo, de pagar uma universidade fora do Brasil. Mas o fato de eu ter jogado vôlei me credenciaria isso, conseguir uma bolsa, né? Então, assim, você tem muita coisa... O esporte contribui em outras, sem dúvida, grandes áreas da vida. Porque eu acho que só fica essa imagem, né? Quando a pessoa... Eu passei um pouco por isso, ele vai rir, Pera, mas... Como é que é? Passou caralho, eu não devia ter dito isso, porra. Passou pelo quê? Eu não posso, não. Passou por isso? Eu passei
um pouco. Não, peraí, deixa eu entender. O amigo está se colocando na mesma posição de que a Fabi. jeito nenhum. Você e Fabi Pelo lá na amor base. de Deus. Pelo amor. Agora pode. Quem Agora sou pode, eu? Quem sou eu? Mas eu... Você pode não acreditar, viu, Fabi? Você, porque eu já fui... Eu não acredito. Eu já fui Não, só jovem. posso como não Assim, acredito. eu não nasci assim. Ah, não. Eu fui jovem. E quando jovem, eu nadei, Nadou. certo? E aí, nadava e queria estar nas Olimpíadas de 92, olha só. Só que... O planejamento era esse? Não, o planejamento e o sonho de menina era esse. Só que eu era nadador, só que eu não tinha os atributos físicos necessários para ser nadador. Ou seja, alguém tinha que ter me dito, rapaz, você é baixo demais, é gordo demais para nadar, entendeu? Então, assim, eu fui limado da minha equipe. A equipe botou, o técnico lá botou, ó, quem não fizer 1 minuto no crawl, tá fora. E eu não fiz e rodou todo mundo, assim. Ah, não ficou ninguém. Só da minha geração, só teve uma pessoa, Fabi, só teve um atleta que conseguiu ir para as Olimpíadas, que foi o Xuxa, não esse Xuxa, o outro Xuxa, que conseguiu ir para um revezamento. Ele é da minha época. Ah, é? Ele nadava comigo. Contigo? Nadava comigo. Na mesma piscina? Ou era Na mesma piscina, na mesma equipe. Só um cara. E é que eu tinha, assim, muitos amigos muito bons, assim. Gente de primeiro... O meu próprio irmão, eu tenho 2 irmãos, o meu irmão foi terceiro lugar, era o 3º lugar do ranking. De peito, né? Do nado peito. Mas não foi para as Olimpíadas, porque é muito difícil, né? O chegar. funil é... Cara, tá Mas maluco. ficam vários exemplos. Inclusive, nessa época foi que eu também me apaixonei pelo vôlei, não como jogador, porque eu vi muitos jogos entre o Minas e a Pirelli, né? Sim, Na nossa, Pirelli tinha anos 90, que coisa anos 90, linda. né? Nossa. Entendeu? O Minas é um time... Aliás, o Minas é um clube importantíssimo no esporte olímpico brasileiro. Assim. É um clube que tem não só o vôlei, que ficou muito, muito latente, mas, cara, judô, ginástica, natação. Natação. Eu acho que eu botaria o Minas, o Pinheiros também, é um clube importante. E, aliás, super se rivalizam também. Mas, cara, quando você olha para trás... Era Pinheiros, não era Pirelli, não era Pinheiros. Mas Pirelli também tinha. Mas tinha Pirelli? Tinha, é Pirelli mesmo. Você acha que você tá certo, é Pirelli. Cara, mas assim, é muito legal você chegar em qualquer clube, perguntar para qualquer criança que faz um esporte, eu acho que o sonho dela, por mais difícil que seja ser atingido, é ir para uma Olimpíada. Isso é lindo, tá cara. Vendo? Você mexer com esse imaginário, acho e sério mesmo, quando eu também sonhei, antes de inventar o livro, que eu poderia ir para uma Olimpíada. Mas assim, gente, o funil é um negócio assim, total. Da minha geração também, só eu e mais uma, de todas as meninas da nossa idade, da minha idade, 12, 13 anos, que chegaram a jogar Superliga, não é nem seleção brasileira. Caramba. Então, assim, é muito difícil. Imagina uma medalha, né? É muito difícil chegar, muito, muito, muito difícil chegar a se profissionalizar, viver de vôlei, por exemplo. Então, assim, eu tô falando de vôlei, mas serve para qualquer modalidade. Então, mas é bonito demais, cara, quando você olha para aquela garotada lá, eu queria muito ir para uma Olimpíada. Cara, a história da Raíssa, por exemplo. Cara, a menina que surge de um vídeo na internet que andava de skate vestida de fadinha, né? Tá doida, maravilhosa. Olha aí, olha esse símbolo que você cria, que você mexe, sei lá, quantas meninas não passaram a andar de skate? Aquele esporte que nos anos 90 era totalmente marginalizado, né? Tinha uma coisa meio... E masculino, né? Tá marginalizado totalmente. e masculino. Olha isso, olha o símbolo que a Raíssa se tornou. Enfim, eu acho o esporte encantador. E tem uma coisa assim que... Eu vi uma entrevista do Fernando Praz, ele falando que precisa ter resiliência também no esporte. Às vezes você está ali, né? Você está num grupão. Total. Ele falou que ele era o 3º goleiro quando ele estava, acho que no Júnior, no Juvenil. Aí um goleiro foi transferido, o reserva assumiu, ele passou a ser o reserva do cara que era reserva, o cara quebrou, ele entrou e não saiu mais do time. Mas ele era o 3º goleiro, assim. A chance do cara jogar era mínima ali. Mas, né, a resiliência, você aguardar a sua oportunidade e tal... Acho que existe isso no esporte mesmo, né? Você tá ali, você tá num grupão, mas de repente acontece alguma coisa que, você começa a ter mais chance. Sabe como é que foi a minha? Sabe como é que foi a minha? Bom, eu falei para vocês que eu fui para esse clube, foi Macaé. Eu nunca joguei fora do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma curiosidade e é algo também totalmente improvável. Que assim, como eu falei, os grandes centros, a maioria, Minas e São Paulo, onde a gente concentra hoje, por exemplo, o maior número de times que a gente tem na Superliga se concentram nesses lugares. O Rio hoje tem três equipes. Eu joguei em Macaé, depois joguei em Campos, interior do Rio. Na verdade, joguei em Macaé, voltei para o Flamengo. Eu joguei com a Isabel no último ano dela. A Isabel foi sempre meu
meu farol, assim, a pessoa que eu mais me identifico ao longo da minha vida. Isabel me viu jogar menina com as filhas dela na base do Flamengo. Aí eu fui para Macaé, em 98. Em 99, ela vira treinadora do Flamengo, me traz para ser titular. Muito provável, eu não estava preparada, digamos assim, para assumir uma titularidade do lado de Leila, Divina, Bia, aquele timaço. Mas ela me bancou, foi fundamental para mim. No ano seguinte, ela me leva para o Vasco, 2000 e 2001. E ali ela já me leva, porque o Flamengo não me quis, né? O Flamengo foi assumido depois por uma outra comissão técnica que já trouxe as jogadoras de maior confiança. Eu tinha ficado sem clube e ela me leva para o Vasco. E aí eu já sabia que o cenário eu era reserva da Sandra, que foi a primeira líbero da história do Brasil, uma atleta que foi Olimpíada, medalhista olímpica, muito mais experiente, e eu ia ser reserva. Então, assim, eu vou para um time, primeiro Macaé, eu era reserva, aí ela me banca como titular no ano seguinte no Flamengo, muito jovem. No outro ano, eu vou ser reserva. Então, assim, olha... Entendi. Né? Aí, sabe como é que foi? O Vasco e o Flamengo naquela oportunidade, que inclusive decidiram aquele título, o Flamengo foi campeão e o Vasco foi vice, tiveram muitos problemas de salário naquela época, né? O esporte era uma outra realidade, enfim. E no meio da temporada, algumas atletas não quiseram seguir, porque estavam, né, sem dinheiro. Eu ganhava 2 mariolas e amendoim ainda naquela época. Então, para mim, eu queria estar ali. E a Isabel, sabe como é que foi? A Isabel era técnica, aí a Sandra acabou se desentendendo lá com os dirigentes, e ela resolveu não seguir com o time na metade do campeonato para frente. Aí acabou um treino, eu muito nova, não estava entendendo nada, tinha visto que ela não tinha ido ao treino, mas até então. Aí a Isabel falou assim, vem que eu vou te dar uma carona. Aí eu, opa, carona, vou chegar em casa mais cedo. Peguei a carona com a Isabel, ela, não, vamos dar um mergulho. Aí tá bom, fui dar um mergulho. Ela, no caminho, ela falou assim, você tem dor de barriga? Eu falei, hã? Eu? Dor de barriga? Por quê? Ela falou, porque você vai jogar hoje, vai começar jogando hoje. Eu falei, ui? Assim, foi assim. Eita. Eu falei, ela, não, tô falando isso logo porque você vai jogar titular hoje. Só que nesse time tinha Márcia Fu, Fernanda Venturini, Raquel, Ida. Era um time extremamente de atletas laureadas, estrelas. Eu falei, meu Deus. E elas, as mais velhas, meio que me bancaram. Então, assim, é isso. É mais ou menos essa história aí. A minha, ali, eu tinha certeza que aquele ano no Vasco era assim, ou vai ou racha. Ou você se sustenta aqui e aparece, porque o time era muito bom. Era um time que certamente chegaria à final da Superliga, com todos os problemas que tinha financeiros. O time era um time para chegar à final. Era para brigar pelo título. Então, aquilo era uma chance de me credenciar como alguém que estava preparado para jogar num time daquele nível. Ou então, a culpa ia cair sobre mim, porque você imagina a pressão. O time que jogava contra o Vasco, a partir do momento que eu virei titular, vamos testar a baixinha ali, né? Que é a mais fraquinha. Então, aquilo me fez... A Isabel foi fundamental, junto com as meninas, né, as atletas, que meio que me abraçaram, assim, não, a gente vai com você até o final. A gente jogou a final, perdeu, mas assim, aquilo, o ano do Vasco foi um divisor de águas na minha vida. E assim, se eu fosse pelo cenário natural, eu seria reserva daquele time. No meio da temporada apareceu uma chance, faz o quê com aquilo? Exato. Vamos embora, vamos matar. Ali minha vida muda. Eu não tenho nenhuma dúvida que a minha vida mudou naquele ano. Isso foi que ano? 2001. Aí, a partir dali, eu vou para Campos, fico 3 temporadas em Campos, como titular, e aí já mais consistente, ganhando mais rodagem. E, sei lá, eu chego na Seleção Brasileira naquele ano de 2001. Inclusive, esse ano do Vasco você foi um ano... Olha a mudança. Eu chego na Seleção Brasileira e me mantenho até 2003, que é quando acontece meu primeiro corte, né? Eu não vou para as Olimpíadas de 2004. Mas, assim, é um divisor de água na minha vida. E vai muito o lance do Praz ali. Cara, terceiro goleiro. Quando é que você vai achar que tua chance vai chegar, cara? Pra terceiro goleiro, você precisa de muitos acasos ali para se tornar titular. E às vezes esse acaso acontece. Você vai para 2 e aí Olimpíadas. É uma chance, tá? Às vezes você tem uma só, você não tem a segunda. Então, se você não estiver preparado, bicho... Mas tu sacou que era ali no Vasco? Tipo, eu saquei. Meu irmão, eu tenho que... Agora eu tenho que... Eu saquei. Eu dormia muito pouco ao longo da semana, véspera de jogo. Eu saquei porque eu sempre tive uma coisa legal. Dá pra perceber que eu gosto de falar, eu falo pra caramba, né? Mas eu também sou uma boa ouvinte, assim. E naquele time, eu precisava, além da pouca experiência, eu precisava muito olhar pro lado pra aprender, assim, sabe? Olhar para aquelas jogadoras e ser uma ouvinte.
E eu percebia que ali era o meu grande teste e que se eu sobrevivesse até o final ali, jogando de forma consistente, estar do lado daqueles ídolos me credenciaria, por exemplo, para outra equipe. O Vasco acabou naquele ano. Eu acabei indo para Campos com esse técnico, que inclusive é um grande amigo, que não quis me deixar no Flamengo naquele ano anterior, que foi o Luiz Omar. Depois a gente se tornou super amigos, jogamos juntos algumas temporadas. Mas tem essa relação. Às vezes é uma oportunidade que você tem... que aparece. Que aparece, se você não estiver preparado. Cara, para ter outra, às vezes é difícil. A impressão minha, ou o vôlei tem mais extra classe do que qualquer outro esporte? Porque você pega, assim, umas gerações, cara, que tem muito nome da pesada, né? Muito nome, assim, grandão. Né? Cara, o vôlei conseguiu construir grandes ídolos mesmo, assim. Eu considero, assim, eu fui muito privilegiado. Eu joguei com o vôlei foi um negócio muito mágico na minha vida. Eu joguei do lado das minhas ídolas, assim. Eu lembro a primeira vez que eu cumprimentei na rede a Fofão. Que eu falei, cara, eu não vou lavar a mão agora. Eu jogava em Macaé. Eu fui nervosa para cumprimentar na rede, aquele bom jogo que você faz ali, é um protocolo do jogo. Que loucura. E é uma coisa assim... Depois eu joguei com a Fofão do lado, né? A Fofão, para mim, é um símbolo dessa coisa da geração do passado, do presente, e ela é um símbolo desse legado que fica para o futuro, assim, de pessoa... da integridade, do jeito, né, do perfil, que foge um pouco aquele perfil das pessoas que falam muito. A Fofão é mais concentrada, compenetrada, que passa aquela mensagem baixinho, sabe? Quando ninguém ouve. Então, assim, ele me propiciou jogar com os meus ídolos daquela geração da primeira medalha em 96. E eu acho que a gente conseguiu criar... O vôlei também tem uma mudança muito legal, assim, um dado momento, né? Como o esporte, ele teve o esporte feminino no Brasil, eu acho que ele tem uma virada de chave. A partir dos anos 2000, ele começa a ter uma virada de chave, porque ele era muito hipersexualizado, né? A gente olhava muito para o esporte. Como a gente ganhava poucas medalhas e tal, era uma outra realidade de esporte olímpico, a gente olhava muito para as mulheres como um corpo. Né? Só você olhar como, poxa, ao longo do tempo a gente tinha as musas, né? Que é um papo que hoje está totalmente ultrapassado. Ninguém nem fala, né? Independentemente das mulheres serem bonitas, os homens também, não tem nada, mas sempre foram os atletas fora da curva e as musas, né? A gente tem uma virada de chave muito interessante nesse sentido, que a gente começa, enquanto mulheres, a querer falar sobre as nossas performances. Isso tem uma coisa bem datada para mim, assim, a partir de 2004, assim, a chave vai virando, assim, e também, junto com isso, o investimento para o esporte feminino. Isso acarretou agora na última edição olímpica, da gente olhar e, pela primeira vez, ter as mulheres comandando o número de medalhas do Brasil em Jogos Olímpicos, e mais do que mulheres pretas, a gente começa a ter, assim, um recorte de Brasil, né? De você olhar e falar, caramba, isso aqui está representando esse lugar gigantesco que é o Brasil. Então, eu acho que quando a gente faz essa reflexão, né, do olhar para as mulheres como, cara, meu ídolo é essa aqui, sabe? Você começa eu acho que ter essa coisa que você está falando de extra classe, assim, de atletas fora da curva, e começa a olhar aquela mulher como um símbolo de performance, sabe? Assim, você olha para a Ana Moser, cara, a Ana Moser, para mim, daquela geração, eu olho... Eu me tremia quando eu chegava perto dela. Assim, imaginar que eu tenho o telefone da Ana Moser, posso trocar uma mensagem com ela, para mim, ainda é uma coisa muito louca. Porque são pessoas que estão num panteão, para mim, diferente, assim, de extra classe. Eu gostei dessa palavra. Então, o vôlei, eu acho que a gente conseguiu ter... Eu acho que o esporte feminino, de um modo geral, especialmente agora, depois de Paris, quando você olha, assim, o mapa das medalhas, você fica assim, cara, que loucura, né? A gente imaginar que Maria Lenk foi a primeira solitária, e depois a gente teve Dona Ida dos Santos indo para 64, só ela de mulher. Que até então, a Dona Ida tinha sido o nosso melhor resultado, né? Até chegar 2000 até chegar 96, né? A medalha da Jaque, da Sandra, e depois Mônica e Adriana. Então, assim, até 64 tinha sido o nosso melhor resultado, com a Dona Ida num 4º lugar nos Jogos Olímpicos. Então, assim, a história do esporte brasileiro feminino, ela é muito bonita, é duras penas, mas ela é muito bonita quando você olha para Paris. Eu fico imaginando, eu vi um filme recente da Dona Maria Lenk. Maria Lenk cruzava lá
as dependências do Flamengo, quando eu era mirim infantil, eu sempre vi uma senhorinha indo caminhar. Eu nunca tive a noção de quem era ela. Eu me lembro que ela chamava atenção, assim, de ser uma senhora que ia nadar nas dependências do clube todo dia. Ela ia lá nadar. Mas assim, eu não sabia que... Isso é uma outra coisa, a gente trata muito mal nossas referências, né? E Maria Lenk faleceu na piscina do Clube do Flamengo, nadando, inclusive. É um símbolo daqueles... Eu fico tentando imaginar o que Maria Lenk diria ao final dos Jogos Olímpicos de Paris, assim. Caraca! O negócio não foi fácil, não, mas deu certo. Assim, eu acho que a última Olimpíada agora, 2024, em Paris, é uma Olimpíada muito simbólica para o esporte olímpico feminino do Brasil. Mas isso tem se refletido na base, assim? Você acha que isso nas entranhas... Na entrada na entrada de meninas... Cara, elas... Ué, eu acho que né? a consequência de um... Quando você... Cara, a cada 4 anos, o esporte é uma coisa legal demais, né, Guga? Que é coisa assim... A gente lembra... Olimpíada, especialmente. Copa do Mundo, quando a gente compara com futebol. Se a gente parar para pensar em algum momento em família, eu acho que a gente vai ter algum deles do esporte, assim. Sei lá, você vê um filme... invariavelmente, alguém me encontra na rua e fala, cara, aquela Olimpíada, eu estava com minha avó, que era viva, o meu avô... E a gente estava junto na frente da televisão. Então, assim, o esporte tem uma conexão com família no sentido, assim, não é só a família do teu sangue que nasceu ali. Família é o grupo de amigos que você estava. O esporte faz essa conexão muito legal. Então, eu acho que a cada 4 anos que a gente para na frente da televisão para torcer para o Brasil, cara, os meninos e meninas estão parados ali na frente, não estão só vendo esporte. Porque não é só sobre esporte. Não é só esporte. Eles estão olhando ali, cara, corpos diferentes, né? Você olhar para a Bia Souza, cara, a Bia é um símbolo desse Brasil diverso pra caramba. A Bia do judô, né? A Bia, tem a Bia do boxe e a Bia do judô. A gente pode botar as duas aí como símbolos. Uma é baiana, que traz todo esse lugar da cultura nordestina. A outra é uma paulista, peso pesado do judô, mulher negra. Então, assim, eu acho que você para na frente da televisão e você analisa aquilo ali. E você está falando sobre medalha olímpica, está falando sobre ganhar, sobre perder. Mas, cara, você está falando sobre um monte de coisa, assim. Eu acho que tem muito mais para além do esporte que você tem. Então, é uma reflexão também sobre isso. Assim, eu acho que as meninas começam a olhar e falar, pô, eu quero nadar, eu quero ser a fadinha, eu quero lutar. Né? A Bia, quando você olha para ela, ela tem um corpo que a sociedade recrimina, né, cara? Mas é um corpo que ganhou uma medalha de ouro e que tem muito mais sobre o que dizer do que simplesmente olhar e julgar um corpo, né? Então, assim, eu acho que a Olimpíada tem esse simbolismo que acho que empodera meninas também a quererem chegar ali e se aceitarem também. Acho que tem muita coisa ali para além do esporte. É isso que é legal. E, Fabi, o vôlei é democrático? Nossa. Vixe, dá até uma água de coco que eu fiquei até nervoso. Cara, aqui. Olha o corte. O vôlei é democrático? Cara, eu acho que o vôlei democrático você quer dizer assim, pô, cara, você gênero, classe social, raça. Eu acho que você vê um pouco de tudo ali. Mas eu acho também que a gente às vezes se engana de achar que o vôlei... eu acho que eu acho que o esporte, em modo geral, não vou fazer lá só do vôlei, não. Eu acho que o esporte, de um modo geral, ele é excludente, o esporte de alto rendimento. Eu acho que ele é excludente. Porque você precisa de alguns padrões, cara. Então você já exclui. Né? A menina precisa ter 1,80 para chegar. Então, puxa, se eu tiver 1,75... A natureza do esporte vai excluindo. O esporte de alto rendimento, ele é excludente. Eu acho que o esporte, ele poderia ter um papel mais inclusivo. Mas ele é naturalmente, quando você vai subindo, avançando, à medida que você avança no topo da pirâmide lá, ele é excludente, assim. Quando você quer ganhar medalhas, né? É isso. Eu acho que ele é excludente. Ganhar título, eu acho que se a gente pudesse falar um pouco mais... E eu imagino uma nação esportiva nesse diálogo aqui embaixo, assim. Sabe? Esse diálogo dessa inclusão aqui embaixo. Isso. Esporte formador de caráter, formador de seres humanos, exatamente, né? Exatamente. Aqui embaixo eu acho que a conversa é onde a gente tem que evoluir mesmo. Porque depois vira algo orgânico. Quando você inclui, quando você coloca pessoas ali... Aí você vai, sabe, a roda vai girando e, naturalmente, as modalidades, elas vão acabar excluindo, pelo que a gente já falou aqui, a especificidade das posições. Você falou. Por isso eu era mais baixinha. Foi por isso.
Mas eu acho que o esporte de alto rendimento... Pô, treinava pra caramba, pô. O esporte de alto rendimento, ele é excludente. Ele acaba excluindo, não tem... É meio que inevitável, né? Fabi, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta que tem a ver com a sua saída do vôlei, né? A sua aposentadoria, vamos dizer assim, né? Não gosto muito dessa palavra, mas... Que é o seguinte, eu vi aqui, eu estava fazendo aqui uma pesquisa, descobri que tem um cara, pesquisador da Faculdade de Educação da USP, chamado Júlio César Fetter, que fez uma pesquisa respondendo a pergunta por que há tão poucas treinadoras de vôlei. Inclusive, descobri até que seu companheiro participou, né? Meio colaborou e tal. Por que você acha que tem poucas treinadoras de vôlei? Você falou da Fernanda? Não, a Isabel. Isabel. Por que tem poucas treinadoras de vôlei? Cara, isso é uma pergunta que eu adoraria ter tempo para responder, assim, porque precisa de uma dissertação mais profunda. Assim. Vou tentar ser sucinta. 240 palavras, caracteres. Vamos lá. Eu acho que também é um debate muito mais profundo, mas... Primeiro que eu olho um pouco dessa coisa... A Billie Jean King foi uma tenista... Aliás, foi uma tenista que ganhou de um homem jogando. Ah, é? Uma coisa bem legal. Ela sempre usou uma frase que me marca bastante. Assim, você precisa ver para querer ser. Né? Você precisa enxergar alguém para querer ser aquilo ali. Ela falava bastante sobre isso. E cara... Eu converso desde muito nova assim, com as pessoas, com as mulheres que eu joguei juntas. Quase nenhuma ou nenhuma delas pensava num pós-carreira que envolvesse seguir a carreira de treinadora. Assim, é um debate, nossa, de conversa assim, isso nem entra em discussão. Aí eu acho que tem alguns pontos que endossam esse discurso. Primeiro que você não vê mulheres ali. Então, naturalmente, você fala, cara, isso não é possível. Né? Você cria esse ambiente onde o imaginário ele não é possível. Você não vê, você não quer ser aquilo ali. Não tem ninguém lá. Precisa sempre de alguém para quebrar meter o pé na porta, primeiro. Segundo, eu acho que tem uma coisa que é uma cultura onde a mulher, ao longo dos anos profissionais, isso é uma mudança recente, né? Mas eu vou falar agora do passado. As mulheres, em linhas gerais, elas deixavam para ter filhos, por exemplo, quando elas paravam de jogar. Era praticamente impossível uma atleta em atividade parar e planejar assim. Planejar uma gravidez. Vou ser mãe e depois volto a jogar. Praticamente impossível. O sistema não te permitia isso. Né? A não ser que acontecesse de forma acidental ou que você fosse uma atleta fora da curva. Isso era muito pouco provável que acontecesse. Por isso que a Isabel, para mim, é um símbolo de quase tudo. Ou melhor, para mim, ela jogou grávida, né, Isabel? A Isabel jogou grávida até o 7º mês. Já tem imagens Caramba. muito simbólicas da Isabel, grávida da Maria Clara. Mas a Isabel teve 4 filhos, né? Então, assim, a Isabel é um símbolo de tudo. A Isabel foi uma atleta que era considerada rebelde naquela época, porque era uma pessoa que reivindicava direito para as mulheres, né? Ela, Jaqueline. Então, assim, para mim, ela é um símbolo, é um dos grandes ídolos que eu tenho como atleta e como mulher também, a Isabel. E aí, bom, dito isso, a gente tem algumas mudanças, né? Hoje em dia, existe uma licença maternidade reconhecida, por exemplo, pelo governo, né? Que é a coisa do o Bolsa Atleta que a gente tem para mulheres que engravidam. Então, assim, o sistema avançou nesse sentido que eu acho que colabora hoje para que a gente mude esse cenário que é, assim, cara, eu quando olho para os números, quando você vai pesquisar, os números são, assim, eles saltam aos olhos. A gente teve, vamos pegar da Olimpíada de 2016 para cá. A gente teve 24 treinadores entre homens e equipes masculinas e femininas. Tá. A gente tinha uma mulher que era a Lan Ping, que foi inclusive campeã olímpica. Pega a Olimpíada de 2000. A gente tinha Lan Ping e Kumi Nakada, que era a treinadora japonesa. Duas, olha, de 24. Caramba, 10%, né? Pouquinho menos. 10%. Aí a gente vai para 2024, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma mulher. Caramba. Cara, assim, é um cenário que é uma, 2 no máximo, ou então a gente volta pro 0. Porque ele é naturalmente... Cara, a gente vai ter um exemplo agora, que eu achei isso, a gente recebeu lá no Hello LA o Alberto Bial, que é, aliás, aqui de Fortaleza. Sim. A Helena, que é uma sérvia. Eu ia falar disso. Cara, eu fiquei muito emocionado. E já tá fazendo história, né? Foram 2 vitórias seguidas.
eu fiquei muito emocionada, porque eu acho isso é muito simbólico. Não é só uma mulher treinando um time, é uma mulher treinando um time masculino. Exatamente. No Nordeste do Brasil. Cara, eu acho isso tudo muito simbólico, muito importante. Ela inclusive fala numa entrevista, eu não quero só ser lembrada por ser mulher, eu quero ser lembrada por alguém que também implementou uma cultura diferente aqui, quero ser aceita. Então, assim, cara, é um debate muito difícil de você ter uma resposta sucinta. Eu acho complicado, mas eu acho que a gente tem... pelo menos eu estou um pouco mais animada, eu acho, com essas notícias recentes. Mas eu quero que esse meu ânimo se transforme em ações. Tanto que, quando eu parei de jogar, era um dos cenários possíveis que eu tinha para minha vida. Assim, eu pensava, poxa... eu acho que eu vou tentar, assim. É porque, na verdade, as coisas aconteceram muito rápido. Assim, a comunicação me seduziu muito rapidamente e também é uma maneira... eu não fui a primeira comentarista mulher. A gente teve outras. A gente teve a Dulce, a gente teve Vera Mossa. Não é sobre ser mulher primeira. Mas é sobre seguir sendo ali, estando ali, ocupando aquele espaço enquanto mulher. Assim, falar de vôlei, falar... Era uma maneira que eu achava que dava para contribuir para esse debate. E seguir também atenta a esse discurso. Por que faltam mulheres ali? Vamos tentar buscar soluções, né, num diálogo. A gente vai ter uma mudança de regra a partir da temporada do ano que vem. Se não é por oportunidade, vai ser por obrigatoriedade. Às vezes tem que ser assim. A gente vai precisar ter nas comissões técnicas dos times femininos uma mulher. E não é em qualquer cargo, não. É de assistente técnica. Vai precisar ter nas equipes na Federação Internacional, né? Nas competições da Liga das Nações. Eu acho que a gente pode passar a olhar mais mulheres ali nos bancos de reserva. Normalmente a gente tinha as mulheres, não eram em cargos de comando, assim, de responsabilidade. Não estou preterindo outros cargos, não, mas a gente via muitas mulheres, ou massagistas, ou psicólogas, colocadas sempre nesse lugar que as pessoas olham no imaginário, mas de menos responsabilidade. Sim. São fundamentais, seguem sendo fundamentais. Psicologia no esporte hoje é um assunto, para mim, prioritário, número 1. Mas a gente não via no cargo de comando, assim, eu mando em todo mundo aqui, entendeu? Então, eu espero e torço para celebrar. Você não quis ser dirigente, que você tem perfil de dirigente também, né? Uma presidência, uma direção. Não, porque você efetivamente poderia realmente, tipo, olha, né? Como você falou de atletas, né? Ex-atletas que se tornaram dirigentes, realmente poderia falar, ó, caneta agora tá comigo, agora vou... Cara, mas eu acho que eu acabei me encontrando ali na TV. É um negócio que eu gosto, a beça, que eu achei um jeito de... Sabe, do olho brilhar também, assim. Eu gosto. Você é boa comunicadora. Eu curto aquilo ali, eu gosto. Hoje eu tenho um privilégio de estar do lado de um cara que eu considero um ícone do jornalismo, que é o Marcelo Barreto, nos programas semanais, falando de Olimpíadas. E, assim, aprendo diariamente, sabe? É um cara que eu tenho uma admiração profunda, não só como jornalista, mas como pessoa. Sigo fazendo o que eu mais amo, que é comentar vôlei. Então... E aprendendo, eu acho que é muito legal do lado de cá. A gente segue com a mesma responsabilidade, mas com um ângulo diferente. Você começa a entender qual é a sua missão aqui hoje. Sabe, quando liga o microfone, cara, você tem que ter responsabilidade do que você está dizendo. Total, né? Armando Nogueira, que é um jornalista ícone, ele sempre trouxe como frase, né? Eu nem o conheci pessoalmente, mas eu gosto dessa frase que ele usa de... criticar sem ofender e elogiar sem bajular, né? Você encontrar esse equilíbrio é muito difícil. Você ter responsabilidade naquilo que você fala, ter cuidado, né? Porque, mas o cuidado que não te cerque de dizer a verdade, porque do outro lado tá uma pessoa sentada no sofá que quer ouvir a verdade. Que quer ouvir, pode ser uma verdade né? Você não tem como enganar quem está do outro lado. Você não pode dizer algo que está claro que aquele jogo não está bom, aquela jogada não foi boa, e você dizer, não, que lance lindo. A pessoa que está do outro lado, ela não aceita isso. Ela quer a sua opinião, mas ela quer a verdade, que ela está vendo. Então, eu acho muito... Esse negócio, esse microfone aqui é um negócio que fascina nesse sentido. Você precisa encontrar um tom de dizer a verdade com respeito, mas de não enganar quem está do outro lado ali te escutando também. Galera, Fabi, que isso? Deu medalha aula. De ouro, pô. Medalha de ouro. Pô. Vamos lá pro surreal, então? Nossa. Vamos lá pro surreal. Partiu surreal. E nem falamos daquele time
Aquela tosse. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Nem entramos nessa seara. Não falamos Entendeu? disso, é verdade. Não O papo ficou tão bom aí, ó. Fabi, Nós volta mês que perdemos esse vem pra gente corte. falar só do Flamengo. Só disso, só do Flamengo. Mês que vem pode ser que seja bom voltar mês que Flamenguista desde vem. pequenininha? Desde pequenininha, Flamengo? Desde pequenininha. Família Mas é uma toda. flamenguista lúcida, uma flamenguista fanática. Depende do dia. Não, eu sou... É uma terraflanista, como é que é aquela lei? Ah, boa, boa. Cara, eu sou Flamengo pra caramba. Mas eu não sou... Acho que eu já fui mais doida da cabeça, assim. Hoje em dia eu sou mais tranquila. Mas eu tô formando uma flamenguistinha lá em casa, a Maria Luísa. Eita. Cara, a família toda é Flamengo em casa. Não tem jeito, assim. Tô vendo aqui, olhando aqui, eu já sei que Zico teve aqui, já Zico olhei. já veio De aqui. longe eu tô vendo Magno Alves ali, mas primeiro que eu já Bateu notei o foi o olho, né? Zico. Não, a gente deixa logo Jardel. a assinatura do Zico, que é pra dar moral. Jardel tá ali também. Zico é maravilhoso. O Zico tá não é louco. flamenguista. O Zico é- né? o Zico é do mundo. Do mundo, né? Não dá nem pra ter raiva do Zico, Não né? tem como. Não, que não tem isso. como, não. Flamenguista ama o Zico. Pô, Rubro-negro idolatra. Gente, Fabi, demais estar aqui com brigadão, hein? vocês. Massa. Obrigada Parabéns aí, mesmo. obrigado aí pela essa Pô. alegria, né? Que nos deu aí. Verdade. Espero voltar pra gente falar só do parque. Não, volta, a gente vai esperar você. E segue a gente aí nas redes sociais, @podeagorapod, segue a Fabi também, se inscreve lá no canal da gente, youtube.com/podeagorapod. Obrigado aí a todo mundo, Beach Park Fini, até a próxima.